Olá pessoal, estamos de volta aqui, professor Wilson de Oliveira, para mais um vídeo do canal. Olha só, nesse vídeo nós vamos calcular limites com indeterminação do tipo 0 sobre 0, só que aqui nós vamos utilizar a regra de L'Hopital. O que é a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital ela pode ser utilizada quando a gente tem determinação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. A gente pode utilizar a regra de L'Hopital. E para utilizar essa regra de L'Hopital, sempre que a gente tiver esse tipo de indeterminação, a gente vai derivar o numerador e derivar o denominador. E aí, se não tiver mais indeterminação quando a gente substitui o ponto, é só finalizar o cálculo do limite. Beleza? Então, bora para o vídeo. Regra de L'Hopital. Então, pessoal, para a gente calcular limite envolvendo aqui indeterminações do tipo 0 sobre 0, utilizando a regra de L'Hopital, a gente precisa saber derivar. A derivada aqui que a gente vai utilizar é a derivada de polinômio. Tá? Bem simples, bem fácil de calcular. Olha só, primeiro vamos aqui aos critérios. Né? Cálculo de limite de um quociente do tipo 0 sobre 0, ou seja, vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, quando a gente substitui o ponto. E a gente vai utilizar aqui a conhecida aí regra de L'Hopital. Então, o que nós temos aqui, né, dos critérios? Primeiro que nós temos aqui o limite de um quociente, né, o limite de uma f de x sobre uma g de x. A gente tem um quociente e nós temos aqui um x tendendo a um ponto A. E o que acontece? Quando a gente substitui o A na função f e substitui o valor de A, né, na função g, ou seja, a gente tem aqui f de A sobre g de A, a gente vai obter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Então, quando a gente obtém essa indeterminação, né, então isso daqui, olha, é uma indeterminação. Certo? Essa indeterminação aqui é uma indeterminação que a gente chama, né, indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Isso é uma indeterminação. Então, a gente tem que sair dessa indeterminação. Eu já fiz vídeo, né, anteriormente aí, mostrando como que a gente sai desse tipo de indeterminação utilizando fatoração, que é utilizando lá o dispositivo de Breuer-Ruffini, né, para a gente fatorar polinômios, determinar as raízes e fatorar o polinômio. Então, aqui agora a gente vai utilizar a regra de L'Hopital, que envolve derivadas. Tá? Então, primeira coisa que tem que acontecer tem que ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente tem que ter a indeterminação do tipo 0 sobre 0. E esse f' de A é derivada. A derivada no ponto A e a derivada da f no ponto A e o g', que é a derivada da g no ponto A, tem que existir, certo? Cada uma delas. Então, f' de A e g' de A existem. Ou seja, as derivadas existem. E mais, né? E a g' no ponto A tem que ser diferente de zero. Tá? Porque se a g' de A ainda for igual a zero, ou o limite não vai existir, ou dá para a gente aplicar L'Hopital novamente. Pode acontecer da g' de A ser igual a zero, mas aí a gente aplica L'Hopital novamente. Beleza? Então, olha, a gente só vai finalizar no primeiro passo quando o denominador aqui, a derivada do denominador, quando a gente substitui o ponto, não dá zero. Porque se der zero, ou é porque o limite não existe, ou porque ainda continua dando indeterminação. Beleza? Isso vai acontecer aqui no problema, né? Quando a gente aplica a primeira vez a regra de L'Hopital, ainda o g' de A ainda está dando zero, não é diferente de zero. Então é porque a gente vai ter uma indeterminação novamente ou porque o limite já de cara já não vai existir. Tá? Nós vamos ver isso na questão. Vou esclarecer mais isso daqui lá na questão, beleza? Pode ficar tranquilo aí que se você tiver dúvida em relação a isso, quando chegar na questão eu vou esclarecer melhor sobre isso. Então aí vem a regra de L'Hopital, né?
a regra de L'Hopital em si, para você aplicar essa regra. Então, para você aplicar essa regra, você tem que as derivadas devem existir, tá? No ponto A, e eu tenho que ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí o que, que acontece? Esse limite aqui, né, da f de x sobre a g de x, quando x tende a A, é a mesma coisa que o limite das derivadas. Então, eu vou calcular a derivada do numerador, vou calcular a derivada do denominador. Não é a derivada de um quociente, não, viu, pessoal? Ah, quem já sabe bem derivada aí, não é a derivada do quociente. É derivar o numerador e derivar o denominador separadamente, certo? Tá? Não é derivada do quociente. E aí é só fazer o x tender para A. Se essa derivada no ponto A ela for diferente de zero, aí já dá para a gente finalizar o procedimento. Né? Se ela for diferente de zero, a gente já finaliza o procedimento. Tá? Então, olha, o que diz a regra de L'Hopital? O limite do quociente é igual ao limite do quociente das derivadas. Então, o limite desse quociente é a mesma coisa que o limite do quociente das derivadas. Esse f' e esse g' aqui, isso daí é derivada. Beleza? Vamos para as questões aqui. Eu acho que vai ficar mais claro. Então, olha só. Exemplo 1. Calcule o limite a seguir. Então, é o limite de x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Quando a gente substitui aqui, a gente vai verificar que isso dá uma indeterminação. Eu preciso substituir aqui para ver a indeterminação. Olha só. Vou substituir o x por 1. Então, fica como 1 ao quadrado menos 4 vezes o x, só que o x é 1, mais 3. Certo? Mais 3. Então, aqui, tudo isso dividido por x menos 1, então é 1 menos 1. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1, isso dá menos 4. E mais 3. Dividido aqui por 1 menos 1. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente chega à conclusão que 1 mais 3 dá 4, 4 menos 4 dá 0. 0 no numerador. E no denominador, 1 menos 1 dá 0. Então, ficou 0 sobre 0. Então, a gente tem uma indeterminação. O que diz a regra de L'Hopital? Que o limite, né, esse limite aqui, ele é igual. Eu posso derivar o numerador e derivar o denominador. Por quê? Porque deu 0 sobre 0. Deu uma indeterminação. Então, eu posso derivar o numerador e derivar o denominador. E vou manter aqui o mesmo limite. Pessoal, como que é a derivada de um polinômio? Eu vou colocar aqui algumas regrinhas de derivada. O básico que nós vamos precisar. Então, derivada. Primeira coisa, pessoal. Quando a gente tem uma constante. Vou colocar aqui entre colchetes. A derivada, essa linha aqui é de derivada. A derivada de uma constante é 0. Certo? Derivada de uma constante é 0. Não estou nem provando isso. Em vídeos posteriores aqui eu vou até provar essas regrinhas aqui. Derivada de uma constante é 0. A derivada... Aqui eu já posso até generalizar já, olha. A derivada de uma constante vezes um x elevado a n. Isso daqui serve até para esse termo aqui que tem o x elevado a 1. Né? O n é 1. Como que a gente deriva isso daqui? Né? A derivada de um termo polinomial como esse. Primeiro, a gente baixa o expoente multiplicando. O k permanece. X e subtrai 1 do expoente. Certo? A gente subtrai 1 do expoente. Então, a derivada de um termo polinomial, né, k vezes x elevado a n, é exatamente isso. Ó.
baixa o expoente multiplicando, mantém a constante que está multiplicando aqui o x e subtrai 1 do expoente. Beleza? Então aqui a gente tem que derivar, a regra de L'Hopital diz que quando der zero sobre zero, a gente vai derivar o numerador e derivar o denominador. Beleza? Então vamos lá. Qual é a derivada do x ao quadrado? Baixa o expoente multiplicando e subtrai 1 do expoente, certo? Subtrai 1 do expoente aqui. Subtrai 1 do expoente fica 1. Tá? 2 menos 1 fica 1. Eu vou deixar direto assim. Beleza? Agora, qual é a derivada de uma constante vezes a variável? Eu poderia até colocar aqui já direto, não? Que fica até mais prático. A derivada de uma constante vezes a variável, isso é simplesmente a constante. Mas eu poderia usar essa regrinha aqui, né? Aqui não é 1, baixa o expoente multiplicando, fica 1 vezes menos 4, menos 4. Aqui o expoente é 1, subtrai 1 do expoente, 1 menos 1 dá 0, e x elevado a 0 dá 1. Mas vamos utilizar essa regra que ela é mais direta. Não? A derivada de uma constante vezes a variável é a própria constante. Então, a derivada dessa constante aqui vezes a variável é a própria constante. E a derivada de uma constante é 0, não. Não precisaria nem escrever, mas eu vou escrever aqui. A derivada aqui ó, de uma constante vezes a variável, a constante aqui é 1, não. E a derivada dessa constante 1 aqui é 0. Beleza? Então, prosseguindo aqui, ó, a gente fica com limite quando x tende a 1. Isso daqui fica só 2x menos 4 dividido por 1, porque 1 menos 0 dá 1. Pessoal, e o que a gente faz agora? Agora, simplesmente, quando a gente acabou a derivada, né, aqui ó, já derivei, aqui nesse passo eu derivei, e aqui eu só ajeitei a expressão. Quando a gente deriva o numerador e o denominador, a gente substitui o ponto. Agora sem limite, eu vou substituir. Ó, substituindo x por 1, 2 vezes 1, menos 4, dividido por 1. Se a gente fizer esse cálculo aqui, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 4, dividido por 1. E aqui, simplesmente, a gente tem 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 1, isso dá menos 2. Então, pessoal, qual é o valor desse limite? Menos 2. O valor desse limite aqui é menos 2. E a gente utilizou a regra de L'Hopital. Claro que essas continhas que eu fiz aqui, se você quiser ir mais direto, né? Você pode ir mais direto nessas continhas, não precisa ficar com tantos detalhes assim. Pessoal, se inscreva no canal aí, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe aí no comentário, pessoal, se você teve alguma dúvida em relação ao que eu expliquei, que eu volto a explicar de uma forma diferente, né, mais detalhado, beleza? Então, olha, deixe nos comentários aí, vamos fazer uma interação aí, tá, para ver o que vocês estão achando, como foi a explicação, se vocês estão entendendo, beleza? Então vamos agora para esse segundo exemplo aqui. Olha só, pessoal, vou fazer mais diretão aqui. Vou fazer mais diretão aqui. Dá para ver que isso daqui já dá 0 sobre 0, né? Porque o x está tendendo para 0, tá vendo? Nessa função. E tudo aqui tem variável, né? Então, uma variável aqui, 0 elevado à quarta vai dar 0. Tá? Então, 2 vezes 0, 0 aqui, ó. 0 elevado ao cubo vai dar 0. 3 vezes 0, 0. 0 elevado ao quadrado vai dar 0. 5 vezes 0, 0. Tudo vai dar 0 aqui, né? E 2 vezes 0 dá 0. Isso dividido aqui, ó, 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 0, 0. Mais, e aqui 4 vezes 0, 0. Isso daqui dá 0 sobre 0.
Indeterminação do tipo 0 sobre 0. Significa que eu posso calcular a derivada do numerador e a derivada do denominador. Porque deu 0 sobre 0. Eu vou fazer aqui meio que diretão. Baixa o expoente multiplicando. 4 vezes 2, 8. Subtrai 1 do expoente. Era 4, fica 3. Segundo termo, baixa o expoente multiplicando. 3 vezes 3, 9. Subtrai 1 do expoente. O original é 3, fica 2. Baixa o expoente multiplicando. 2 vezes 5, 10. Subtrai 1 do expoente, fica 1. E aqui a derivada de uma constante, isso dá... Derivada de uma constante vezes a variável, isso dá a constante. Beleza? Agora o denominador aqui. A derivada do 2x ao quadrado. Baixa o expoente multiplicando, fica 4. Subtrai 1 do expoente, fica 1. E a derivada aqui de 4x, isso é 4. Pode observar que se a gente fizer agora o x tender para zero, olha, a gente já não tem mais indeterminação. Fazer o x tender para zero, isso aqui fica 8 vezes 0 ao cubo, mais 9 vezes 0 aqui, né? Zero ao quadrado, mais 10 vezes o x, que é zero, que é zero, mais a constante 2 aqui. E o denominador fica 4 vezes 0 mais 4. Todos esses termos aqui que tem zero, tudo isso daqui vai zerar, não é isso? Tudo vai zerar. A única coisa que vai sobrar aqui é o 2 e o 4. O 2 e o 4. Se a gente simplificar, isso dá meio, né? Numerador dividido por 2 dá 1, denominador dividido por 2 dá 2. Então, qual é o valor desse limite? Meio. Tá? Então, o valor desse limite aqui é meio. Vou pegar aqui, pessoal, um exemplo aqui rapidinho, só para mostrar para vocês quando que você vai ter que fazer L'Hopital 2 vezes. Vou pegar um exemplo aqui para ser bem rápido, quer ver? Esse daqui, ó, limite 2x ao cubo menos x ao quadrado, por exemplo, sobre x ao cubo. Quando x tende para zero. Se a gente substituir o zero aqui, vai dar 0 sobre 0, beleza? Vai dar 0 sobre 0. Então, o que eu vou fazer agora aqui é simplesmente... Vou continuar aqui na frente. Ó. O que eu vou fazer agora aqui é simplesmente já utilizar a regra de L'Hopital. Já dá para ver que dá 0 sobre 0. Né? Aqui ó, ao cubo dá 0, aqui ao quadrado dá 0, né? 0 ao quadrado dá 0 e 0 ao cubo aqui vai dar 0. Beleza? Então, vou já aplicar a regra de L'Hopital, que é derivando, né? Se eu derivar ali, ó, vai dar 6x ao quadrado. Baixa o expoente multiplicando, 3 vezes 2, 6. E aqui vai ficar menos 2x. Né? Baixa o expoente multiplicando, fica menos 2. Aqui é 2, subtrai 1 de 2, fica 1. E o denominador dá
3x ao quadrado, mano. Baixa o expoente multiplicando, subtrai 1 aqui do 3, né? Fica 2. Se a gente substituir o zero aqui novamente, ó, se a gente substituir, vou até mudar de cor aqui para ficar destacado. Se a gente substituir o zero aqui, olha o que acontece. O zero. 6 na derivada. 6 vezes zero ao quadrado menos 2 vezes zero sobre 3 vezes zero ao quadrado. Isso daqui, pessoal, dá tudo zero, não? Ó, zero ao quadrado, zero. 6 vezes zero, zero. Menos 2 vezes zero, zero. Zero ao quadrado, zero. 3 vezes zero, zero. Então, pode observar que aqui a gente tem uma indeterminação ainda do tipo zero sobre zero. Lembra que eu falei que eu ia esclarecer no meio do vídeo para vocês que a derivada ainda estava dando zero? Olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é o famoso G' de A. O G' de A. Está dando zero. Que no caso aqui, o A é o zero. Certo? O A é o zero. Então, o G' de A dando zero. Lembra que eu falei que se ele fosse diferente de zero, a gente finalizaria. Como aqui ele não é diferente de zero, a gente vai ter que aplicar L'Hopital novamente. E porque deu zero sobre zero, tá certo? A gente só pode aplicar L'Hopital quando der zero sobre zero. Fique bem claro isso. Tá? Tem o infinito sobre infinito, mas no nosso caso aqui nós estamos trabalhando com a indeterminação do tipo zero sobre zero. Beleza? Então aqui, ó, eu vou aplicar L'Hopital novamente. Ó. Tá? Vou aplicar L'Hopital novamente. Tá? Então, eu vou colocar aqui L'Hopital novamente. Novamente. Certo? Vou aplicar L'Hopital novamente. Então, vamos lá. Limite quando x tende para zero. Vou derivar novamente. Ó. Quando eu derivo aqui, fica 2 vezes 6, 12. Subtrai 1, né? X ao quadrado, fica só o x. E aqui, derivada de uma constante vezes a variável é a própria constante. E a derivada aqui do denominador, quanto que dá a derivada do denominador? 2 vezes 3, 6. 6x. Certo? 6x. Agora, pessoal, quando a gente substitui, você vai observar que a derivada ainda continua dando zero, tá vendo? A derivada aqui ainda continua dando zero. Tá? Neste caso aqui, ó, quando a gente substitui, vou até fazer aqui do lado, ó. Quando a gente substitui aqui o x por zero, a gente vai obter isso daqui, ó. 12 vezes zero menos 2 dividido por 6 vezes zero. Isso daqui você pode observar que no final das contas vai dar isso aqui, ó. Uma constante sobre zero. Isso aqui, pessoal, o limite, a gente diz que o limite não existe. Ou em outras, na notação aqui, a gente pode colocar aqui assim, ó, que o limite aqui vai para infinito. Não dá o número, dá infinito, porque uma constante sobre zero, isso dá infinito. E no caso aqui, como o x está tendendo para zero, esse zero aqui
pode ser pela esquerda ou pela direita. Então, isso daqui pode ser que dê mais infinito em alguns, né, para uma situação e menos infinito para outra. Por isso que eu coloquei o infinito aqui sem o sinal. Mas posteriormente nós vamos ver vídeos em que acontece isso. Só estou adiantando essa situação aqui para vocês. Então, esse limite aqui, né, porque deu aqui menos 2 sobre zero, isso daqui não existe o limite. Ou seja, dá infinito, mais infinito ou menos infinito. Então, não existe esse limite. Beleza? Olha agora aqui, pessoal, o terceiro exemplo. Tá? O terceiro exemplo. Terceiro exemplo, se a gente substituir aqui o 2, você vai observar que vai dar 0 sobre 0. Quer ver? Vamos substituir rapidinho aqui, fazer uma conta mais rápida. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. E o 6. O denominador, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Mais o x igual a 2, menos 10. Pode observar, 4 mais 6, 10, menos 10, 0. 8 mais 2, 10, menos 10, 0. 0 sobre 0. Posso aplicar a L'Hopital. O limite, quando x tende a 2, vou derivar o numerador, né, que dá 2x. A derivada aqui, né, de 5x, menos 5x dá menos 5. Derivada de uma constante vezes a variável é a constante. E a derivada desse x ao quadrado baixa o expoente multiplicando, por isso que fica 2x aqui. E a derivada da constante é zero, certo? Eu não vou nem colocar, tá? Quando der zero, agora eu já vou deixar sem nada, né? Zero, a derivada da constante. E a derivada do denominador aqui é 4x. E a derivada do x, né, a derivada de uma constante vezes a variável, é a própria constante, que a constante aqui é 1. A derivada dessa constante isolada é zero. Agora, se a gente substituir o x por 2, a gente obtém o seguinte, ó. 2 vezes 2 menos 5. E aqui 4 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 5. E no denominador aqui dá 4 vezes 2, 8. 8 mais 1. Então, isso daqui dá 4 menos 5 dá menos 1. E 8 mais 1 dá 9. Ou seja, esse limite ele é igual a menos 1 nono. Certo? Menos 1 nono. Só para finalizar aqui, eu vou pegar um outro exemplo. Aquele para fazer a regra de L'Hopital 2 vezes, porque lá eu peguei um exemplo que o limite não existia, né? Eu vou pegar um que o limite vai existir aqui. Tá? O limite x ao cubo mais 2x ao quadrado. E aqui é x ao quadrado. Limite aqui quando x tende a zero. Aqui, na verdade, daria até para simplificar isso, né? Mas isso aqui é só para exemplificar, né? Não vou ficar simplificando essa expressão. Se a gente substituir aqui o zero, vai dar zero sobre zero. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente já aplicar a regra de L'Hopital.
Derivo. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Baixa o expoente multiplicando, subtrai 1. E a derivada do 2x ao quadrado, baixa o expoente multiplicando, fica 4x. Essa, então, é a derivada do numerador. Agora, a derivada do denominador dá 2x, baixa o expoente multiplicando. Se você substituir o zero aqui, ainda continua dando zero sobre zero, não? Que vai dar 0, 4 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. Então, eu vou L'Hopital novamente, certo? L'Hopital novamente. Eu vou lá aplicar L'Hopital novamente. Limite quando x tende a 0. Vou derivar isso aqui, não. A derivada disso daqui, do 3x ao quadrado, baixa o expoente multiplicando, 2 vezes 3, 6x. Subtrai 1, né? É 2, fica 1. Derivada do 4x é 4. E a derivada do denominador do 2x é 2. Agora, se você fizer o x tender para 0, olha para você ver o que dá, né? 6 vezes 0 mais 4 dividido por 2. Ou seja, isso simplesmente dá 4 dividido por 2, que dá 2. Então, neste caso aqui, o limite, quanto que é o valor desse limite? Esse limite aqui é igual a 2. Beleza, pessoal? Então, eu escolhi um agora que o limite existe. Então, é dessa forma que a gente aplica aí a regra de L'Hopital. Pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça, né, de deixar um like aí no vídeo, se você gostou aí do conteúdo, da explicação. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí. Bons estudos a todos.